O samaritanismo como religião assemelha-se ao judaísmo, mas há várias diferenças. 1. Os samaritanos acreditam que o local do templo não deve ser no Monte Moriá, em Jerusalém, mas sim no Monte Gerizim, perto da moderna cidade de Nablus, antiga Shechem. 2. Eles acreditam que a sua linha de sacerdotes é a única legítima, ao contrário da linha de sacerdotes de Jerusalém. 3. Eles só aceitam a lei de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como obra autoritativa, mas com um texto diferente dos mesmos livros que os judeus aceitam. Os profetas e os demais escritos sagrados não são por eles aceitos como escritura inspirada. Existem, então, duas variantes da Torá: a versão judaica, bem conhecida, e uma segunda versão, chamada de Pentateuco Samaritano. Os textos, em sua base, são semelhantes, embora haja notáveis diferenças. E isso só pode significar que ambas as variantes tiveram como base o mesmo texto original, chamado de proto-massorético. Em outras palavras, o livro sagrado dos samaritanos foi composto após o ano 500 antes da Era Comum, e o samaritanismo, como um grupo religioso reconhecível, não se originou antes do V século. Há uma ideia corrente de que no início havia apenas uma religião pura e sem contaminação, e que mais tarde houve um cisma entre samaritanismo e judaísmo. Provavelmente esta é a perspectiva errada. Originalmente, o culto do Deus de Israel estava generalizado, e ao longo dos séculos duas religiões desenvolveram-se. Em algum momento, os samaritanos fizeram algumas alterações na Torá que haviam herdado juntamente com os judeus e fizeram nela várias modificações. Provavelmente, podemos ser um pouco mais precisos sobre o momento em que a Torá foi introduzida no norte. Na década de 330 antes da Era Comum, houve uma discórdia entre os sacerdotes de Jerusalém e vários deles deixaram a cidade. Eles se estabeleceram em Samaria e, em 332, conseguiram permissão do conquistador macedônio Alexandre o Grande para construir um templo perto de Shechem, sobre o monte Gerizim, a poucos quilômetros a leste de Samaria. A arqueologia confirma até certo ponto esta história, que é contada por Flávio Joséfo, pois em suas antiguidades ele demonstra que Shechem foi reconstruída por aquele tempo. Em si mesma, a fundação de um templo não era algo problemático. Havia santuários judeus no Egito e vários estudiosos presumem que houve um santuário até mesmo em Babilônia. Mas o templo de Shechem, chamada também de Siquém, estava perto da capital espiritual e política de Judá, Jerusalém, e assim passou a contestar a posição deste último como o primeiro e único santuário de Deus. Deste tempo em diante, os dois grupos cresceram separados e as diferenças só tendiam a aumentar. A cidade de Samaria, mais cosmopolita do que Jerusalém, era habitada por vários grupos de pagãos e as suas práticas de culto podem ter influenciado a religião dos seus concidadãos que cultuavam Hashem. Os dois grupos, judeus e samaritanos, se afastaram ainda mais quando reagiram de forma diferente em relação à onipresente cultura grega. Em 168, antes da Era Comum, o rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, ordenou que os judeus dedicassem seus locais de culto ao Deus supremo entre os gregos, ou seja, o Zeus Olimpo. No sul, entre os judeus, Judas Macabeu organizou uma revolta e purificou o templo de Jerusalém.
No norte, porém, o povo de Samaria, que era mais inclinado e aberto à cultura grega, não estava disposto a resistir ao rei Antíoco e não se acharam em condições de mostrar o mesmo zelo por sua fé como o que ocorreu entre Judas Macabeu e seus seguidores. A relação de Jesus com os samaritanos é bastante curiosa, para se dizer o mínimo. Segundo lemos no Novo Testamento, Jesus era judeu e, como tal, entendendo que este povo tinha um nefasto passado de traição contra os judeus e de passiva aceitação da idolatria em seus termos, era de se esperar que não fosse assim tão amistoso com eles ou em relação a eles. Notoriamente, pelo que percebemos, Jesus parece muito inclinado a valorizar bem mais o elemento estrangeiro e antagônico à sua própria cultura e fé. Em certas porções do Evangelho, vemos um Jesus ordenando seus discípulos a não entrarem em cidades de gentios ou de samaritanos. E depois, não apenas o vemos falando com uma samaritana, como também mencionando alguém dentre eles como um exemplo de bondade e caridade. Não que isto fosse impossível, não que não houvesse gente piedosa entre os samaritanos, mas a menção positiva a um elemento que sempre foi hostil e antagonista à própria existência do povo judeu soa para lá de estranho. Vamos revisar o que ele diz em Mateus 10, 5-6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Neste primeiro momento, Jesus ordena que a sua mensagem não seja levada nem a gentios e nem a samaritanos, apenas a judeus. Este fato é bastante relevante. Pelo que percebemos, Jesus não considerava os samaritanos como pessoas de origem israelita, apesar de que é muito provável que, de fato, eles sejam e que sempre tenham sido. Em outra ocasião, no episódio da mulher Ciro-fenícia, que lhe implora para que cure sua filha, Jesus a princípio rejeita o pedido e, de certa forma, a repele publicamente, dizendo que não convém dar aos cães o alimento dos filhos. Esta frase é extremamente provocativa e chocante, mas quer queiramos, quer não, ela reflete, de certa forma, uma atitude refratária típica da época de uma pessoa extremamente religiosa em relação ao mundo exterior, para além das fronteiras e da jurisdição da lei judaica. Aparentemente, esta atitude, apesar de parecer estranha ao suposto espírito amigável e receptivo de Jesus, era comum nas pessoas dos seus dias. Mas para alguém como ele, que teria vindo para fazer a diferença, soa bem fora do contexto. Porém, apesar destas falas contra entrar em cidades gentílicas ou de samaritanos, da sua recusa em ajudar a mulher Ciro-fenícia, por outro lado, vemos um Jesus contraditório à sua própria pregação, quando o observamos falando com uma samaritana e até usando a figura de um samaritano como exemplo de atitudes éticas e justas. Não bastasse isso, ao falar com uma mulher por muito tempo, Jesus estaria infringindo um costume judaico que tinha e sempre teve força de lei. A um judeu não compete envolver-se em longas conversas com uma mulher que não seja sua própria esposa. Ora, se isto é verdadeiro ainda hoje, quanto mais naqueles dias, quando as tradições e os costumes religiosos eram ainda mais severos e mais rigidamente observados. A história do bom samaritano no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 25-37, que teria sido usada por Jesus para ilustrar o significado da palavra próximo, possui uma característica que confunde o estudante da tradição rabínica. O bom samaritano, que vem em socorro do homem que caiu nas mãos dos ladrões, é contrastado com o sacerdote e o levita, que são retratados como frios e desumanos. Considerando-se que a terceira classe de judeus, isto é, os israelitas comuns, que via de regra são mencionados juntos aos Coanim, aos sacerdotes, e aos Leviim, aos levitas,
não aparecem nesta narrativa, várias suspeitas têm sido levantadas em relação à forma original da história. Se o redator final do texto de Lucas mantinha algum sentimento anti-judaico, isso poderia explicar muito bem a ausência da menção aos israelitas comuns. E assim Lucas nos faz pensar num Jesus que simplesmente não queria tecer nenhuma reflexão sobre o ensino judaico extremamente conhecido e popular sobre os deveres do judeu para com o seu próximo, fosse ele natural ou estrangeiro. Ao encerrar a narrativa do bom samaritano, Jesus pergunta ao seu interlocutor: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, a pergunta foi: qual daqueles homens, um sacerdote, um levita e um samaritano, que seria de fato o próximo daquele que foi espancado pelos ladrões? Ao que o doutor da lei teria respondido: o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus conclui: vai e faze da mesma maneira. É curioso o fato de Jesus ter aqui confirmado a ideia de que o próximo de alguém seria apenas aquele que teria usado de misericórdia com que estava ferido. O mesmo Jesus que disse antes que se amarmos apenas os que nos fazem bem, ou aqueles que nos amam, não teremos recompensa alguma, pois até mesmo os pecadores assim procedem. Lucas 6, 32, 35. Será que o judaísmo ensina desprezo pelos não-judeus, seja por gentios ou samaritanos? No Midrash Tana Debei Eliyahu, capítulo 15, lemos: bendito seja o Senhor que é imparcial para com todos. Ele diz: não defraudarás o teu próximo. O teu próximo é como o teu irmão, e o teu irmão é como o teu próximo. Da mesma forma, no capítulo 28 da mesma obra, diz: tu amarás o Senhor teu Deus, isto é, você fará o nome de Deus amado pelas criaturas por uma conduta justa para com os gentios e também para com os judeus. Compare com Sifrei, de Deuteronômio 32. Aharon ben Avraham ibn Haim, do século XVI, em seu comentário sobre Sifrei, Haim Vital, o cabalista, em seu Sharei Kedushá 1.5, e Moses Hagiz, do século XVIII, em seu trabalho sobre os 613 mandamentos, ao comentar Deuteronômio 23.7, ensinam igualmente que a lei do amor ao próximo inclui tanto os não-israelitas quanto os israelitas. Não há em nenhum lugar uma opinião divergente expressa por escritores judeus, e a parábola do bom samaritano parece ser apenas um ensino generalizador, preconceituoso e com intenções bem escusas de acusar todo judeu de ser indiferente e refratário ao sofrimento humano. Isto não é verdade.